Essa sou eu. Passei anos da minha história insatisfeita com meu corpo, lutando contra a obesidade e buscando a fórmula mágica para emagrecer. Segui dezenas de dietas, fiz acompanhamento com nutricionistas e coaches, tomei remédios para diminuir a minha fome, restringi a minha alimentação de várias formas. Mas os resultados eram sempre temporários e logo eu voltava ao mesmo ciclo de insatisfação. Até que depois de tantas tentativas de buscar o corpo dos meus sonhos, desenvolvi um transtorno de compulsão alimentar e cheguei ao fundo do poço. Acredito que existam muitas mulheres assim como eu. Você quer se sentir bem com seu corpo, quer ter sua autoestima de volta, quer vestir aquela roupa que não cabe há tantos anos, mas está perdida e não sabe mais o que fazer. Nesse vídeo eu vou te contar como eu saí deste corpo para este corpo e como eu consegui finalmente desvendar o segredo do emagrecimento de uma forma que eu nunca mais volte a engordar. Mas antes quero deixar um aviso. Aqui não tem atalho, não tem fórmula mágica e nem dieta milagrosa. O que eu vou revelar nesse vídeo é para quem realmente quer uma solução definitiva. Quando a gente precisa emagrecer, é muito comum que a gente sempre busque as melhores estratégias e os melhores métodos que vão nos dar os melhores resultados. A gente sempre está querendo saber qual que é a melhor dieta, qual que é o melhor tipo de treino, como que eu acelero o meu metabolismo, quanto tempo eu preciso fazer de cardio. Só que esse tipo de estratégia, esse tipo de método, geralmente a gente só consegue fazer por um curto período de tempo. E por conta disso, eles não fazem uma real diferença num processo de emagrecimento a longo prazo. O real segredo para quem quer emagrecer e nunca mais engordar está nos nossos hábitos, no que a gente faz todos os dias. E eu sei que isso aqui até parece óbvio demais, só que geralmente a gente acaba deixando o óbvio de lado e buscando a fórmula mágica. E é por conta disso que a gente fica tanto tempo batendo a cabeça sem sair do lugar. Eu vou te explicar o porquê que os hábitos são a chave para a gente conseguir emagrecer e por que é tão difícil mantê-los. Você vai entender porque você, assim como eu, ficou anos tentando perder peso, mas sempre voltou a estacar zero. E o que fazer para transformar o seu corpo e a sua vida de uma vez por todas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que são os hábitos. Os hábitos são comportamentos que foram repetidos por tempo suficiente até se tornarem automáticos. Vou dar um exemplo. Muita gente tem o hábito de comer um docinho depois do almoço. Particularmente, eu também tinha esse hábito. Foi uma coisa que meu pai me ensinou, a minha família toda fazia e com o tempo eu fui aprendendo. E como eu repeti isso por muitas e muitas vezes, isso se tornou um hábito na minha vida. O nosso cérebro, ele reconhece esses padrões e cria os hábitos como uma forma de economizar energia, para que a gente não tenha que ficar pensando racionalmente em todos os comportamentos que a gente faz durante o dia. E são os hábitos que a gente cultiva na nossa rotina, que a gente faz no nosso dia a dia, que determinam os nossos resultados. Então, se por exemplo eu tenho bons hábitos, se eu me alimento bem, se eu pratico atividade física, é muito provável que eu tenha um corpo mais magro e mais saudável. Por outro lado, se eu tenho hábitos ruins, se eu me alimento com muito industrializado, comidas muito calóricas, se eu sou uma pessoa sedentária, é muito provável que eu esteja acima do peso e que eu tenha alguma enfermidade relacionada a esse contexto. Até aqui eu sei que é óbvio, só que existe uma terceira camada nessa pirâmide e é ela que geralmente a gente não enxerga. Os hábitos que a gente tem hoje, eles são reflexo da nossa identidade. E essa identidade ela é composta pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos, pelos nossos valores, pela nossa visão de mundo, pela forma como a gente se vê. E aonde que eu quero chegar com isso? Presta atenção porque essa é a parte mais importante. Para a gente mudar os nossos resultados, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Só que mudar os nossos hábitos não é o suficiente se a gente não mudar a nossa identidade. E é aqui que está o segredo. Por muito tempo eu fiquei focada apenas em mudar os meus hábitos, porque eu queria mudar os meus resultados. Eu queria ter um corpo mais magro, eu queria emagrecer. Então eu sabia que eu ia ter que adquirir o hábito de fazer dieta e adquirir o hábito de treinar. Só que para isso, como eu falei no começo do vídeo, eu sempre buscava as estratégias que iam me dar os melhores resultados. Só que muitas vezes essas estratégias elas não estavam ligadas com a minha identidade, com quem eu era. E aí o que acontecia é que ou eu desistia porque o processo era muito penoso, ou eu até conseguia persistir e tinha ali algum resultado. Só que esse resultado era sempre temporário. E eu fiquei anos e anos presa nesse looping, sempre tentando incluir hábitos e estratégias que não tinham a ver com a minha identidade, sempre falhando e sempre voltando a estaca zero. Um exemplo disso foi o jejum intermitente.
Por várias vezes na minha vida eu tentei implementar o jejum na minha rotina para eu conseguir emagrecer, para eu conseguir perder peso. Hoje estamos fazendo nosso primeiro dia de jejum. E que agora são que horas? 6h49. 6h49. A gente está em jejum desde as 2 da tarde. Então a gente já está quase 5 horas em jejum. E é uma dor de cabeça infinita. Paulette nunca sofre com jejum. Eu que sofro. Mas é adaptação, né? Nosso corpo se adaptou a comer comida infinita. Então agora ele vai se adaptar a 0 comida. Pra tirar esse papo aqui, ó. A banha embora, ó. A banha, toda a banha. Só que o que acontecia é que eu odeio fazer jejum. Eu não gosto de passar fome. Eu tenho dor de cabeça, eu fico mal-humorado, eu fico com hálito ruim. O processo é muito difícil. Porque pra mim, o jejum não faz parte da minha identidade. O jejum é uma ótima estratégia e dá certo para várias pessoas, porque elas fazem isso de uma forma natural, não é penoso, não é difícil. Só que para mim não dava certo. Então todas as vezes que eu tentava colocar o jejum na minha vida, eu falhava e voltava a estacar 0. Perceba que emagrecer é muito mais profundo do que a gente seguir a dieta da moda, do que a gente cortar o carboidrato, ou do que a gente fazer um cardio em jejum, por exemplo. Todas essas estratégias, elas só vão ser relevantes se elas estiverem fortemente ligadas com a sua identidade. Porque é só assim que você vai conseguir sustentar esse hábito, sustentar esse estilo de vida para que você consiga colher os resultados. Enquanto você ignorar esse fato, enquanto você continuar tentando implementar hábitos, estratégias ou métodos que não tem nada a ver com a sua identidade, você vai continuar voltando a estaca 0. A sua mudança de vida ela só vai acontecer quando você der atenção para os hábitos que estejam fortemente ligados com a sua identidade e que você consiga manter por um longo período de tempo, pelos próximos 5 anos, pelos próximos 10 anos. E eu sei que às vezes a gente até muda de ideia, só que a gente tem noção do que a gente vai conseguir fazer por um tempo limitado, que a gente vai dar uma sprint, porque a gente quer um resultado rápido, e o que a gente vai conseguir fazer de forma consistente, que se encaixe bem na nossa rotina e que a gente consiga manter. Quando a gente tenta começar uma estratégia de emagrecimento ou criar um hábito que não tenha aderência com a nossa identidade, isso só atrapalha o processo, porque é muito provável que a gente não vá conseguir manter, a gente vai falhar e isso fortalece a crença de que a gente não consegue mudar e que a gente nunca vai conseguir emagrecer e que talvez seja melhor a gente se aceitar da forma como a gente está. Eu sei que talvez você não entenda tudo isso agora. Eu sei que é um conteúdo complexo, porque eu já estive no seu lugar. Eu sei que no desespero, quando a gente quer emagrecer, a gente acaba começando estratégias, incluindo hábitos que às vezes não tem nada a ver com a gente, mas que a gente quer por conta do resultado que foi prometido. Mas o meu intuito foi abrir os seus olhos, foi te mostrar que você só vai conseguir mudar de forma definitiva quando você investir esforço, investir energia em hábitos que estejam alinhados com a sua identidade, porque são esses hábitos que você vai conseguir manter a longo prazo e são esses hábitos que vão te dar resultado. Inclusive, no próximo vídeo do canal eu vou compartilhar quais foram os hábitos que eu implementei na minha rotina e que foram a base para eu conseguir os resultados que eu colhi até aqui e que me mantém em constante evolução. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, eu vou ter o prazer de responder. Não esqueça de deixar seu like, também se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.